Eu vou terminar com o Ariel. Tá bom. E aí a gente vai para o segundo bloco. Muito bem, então são muitas coisas para falar, né? Mas eu vou escolher algumas. A primeira coisa é uma coisa que o Lucas tinha comentado antes, né? De que tem igrejas aí no mundo inteiro que aparecem da pessoa ouvir no rádio, né? De ver alguma coisa na internet. Então que não seria necessário uma igreja institucional para que eles fossem cristãos, né? E realmente esse fenômeno sempre aconteceu desde a época dos apóstolos. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24. Um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, tinha chegado a Éfeso. Era homem eloquente, versado nas Escrituras. Tinha recebido instrução no caminho do Senhor e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João, que é o que ele ouviu, né? O que ele recebeu, ele ouviu. Então, ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila acolheram-no, expuseram-lhe o caminho de Deus com maior exatidão. Querendo passar para cá, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. A presença de Apolo aí foi muito útil aos que, pela graça, haviam abraçado a fé, pois ele refutava vigorosamente em público os judeus. Era um apologeta, né? Demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Apolo recebe a palavra de Deus em partes, e ele precisa receber mais. Então, Priscila e Áquila o recebem para completar aquelas coisas que ele tinha ouvido. Então Apolo ele é introduzido na doutrina completa, na palavra de Deus completa que os apóstolos ensinavam. E recebeu a imposição de mãos de uma mulher, né? E não para por aí. Aqui não está escrito que ele recebeu a imposição de mãos. Eu estou no que está escrito na Bíblia. Aqui. Não está aqui. Quem recebeu a imposição de mãos da mulher. O que Priscila e Apolo fizeram foi acolheram, expuseram-lhe o caminho de Deus com maior exatidão. Cadê aqui a imposição? Ah, mas você falou que você tinha a imposição de mão sendo passada a todos os apóstolos e Apolo. É apóstolo aqui? Exato, o que eu falei também é que a gente tem a tradição oral e a Escritura, que a Escritura mostra alguma coisa e que os apóstolos trazem mais. Por exemplo, o que aconteceu com os bereanos, né? Eles viram na Escritura que o Cristo realmente deveria sofrer e aceitaram a palavra oral de Paulo de que era Jesus. Isso não para por aqui, ó. Inclusive, para tirar sua dúvida agora, em Atos 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo, como esses que estão aí na África, sei lá onde, como você comentou, que receberam uma parte da Boa Nova. Mas eles precisam receber tudo. Inclusive, aos olhos da Igreja Católica, como você disse, a gente vai discernindo isso melhor ao longo do tempo. Antigamente a gente tratava assim, né? Herege e tal, e era aquela confusão toda. Desde o Concílio Vaticano II, a gente entende que os nossos irmãos separados, apesar de formalmente serem hereges, como vocês também pensam que eu sou, eles têm o batismo e estão repetindo aquelas coisas que eles receberam, como Apolo aqui, como esses aqui. E o que acontece então? Eles responderam, versículo 2, Nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Paulo perguntou, que batismo então recebestes? Eles responderam, o batismo de João. Paulo disse-lhes, João administrava um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, então nesse relato nós temos aqui a aplicação do sacramento. Tendo ouvido isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo impôs-lhes as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram 12 homens. No sacramento hoje ninguém fala em língua nem profetiza, né? Porque esse texto aqui não é aplicável ao sacramento aqui. Na verdade, ele está falando com pessoas que não são cristãs. Ele receberam o batismo. Eles creem em João Batista como Messias. O que Paulo vai falar para eles é o Evangelho, que João Batista não é o Messias, que João Batista apontou para Jesus que é o Messias. O que Paulo está fazendo aqui é literalmente converter esse grupo. E agora, convertidos, eles vão ser batizados. Eles não eram cristãos, eles não eram salvos. Okay. Aqui você não está falando de uma... E outra coisa... Não, olha só. Deixa eu concluir a minha ideia. Vamos lá, pode concluir. Calma aí. Deixa eu concluir a ideia. E o que ele diz aqui, ó? Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé. Então esses aqui eram cristãos. Nós nem sabemos que tem Espírito Santo. Então como é que eles eram cristãos? É o que você disse, a pessoa que só ouve alguma coisa no rádio, sei lá o que, lá na África tal, e precisa receber. Eles em João Batista. Mas deixa eu completar. Vamos concluir. Igual Apolo cria em João Batista como Messias. Ele era o apóstolo de João Batista. Então, deixa eu completar a ideia. Desculpa. Tá bom. O que eu estou mostrando aqui é que tanto Apolo quanto esses precisaram receber a Boa Nova completa. Eles não tinham recebido. Eles precisavam ser introduzidos na estrutura da igreja. A propósito, você citou também a carta aos Gálatas, capítulo 2, e você foi citando uma passagem que eu gosto muito, mas infelizmente na melhor parte você disse, enfim, e não concluiu a passagem.
Então eu queria que todos nós fôssemos aí para Carta aos Gálatas. Deixa eu só encontrar aqui, achei. Carta aos Gálatas, capítulo 2, que é o que você estava citando. E aí você fala, né, que São Paulo está explicando que ele não é um sucessor dos apóstolos, mas que ele é um apóstolo. Ou seja, tudo que ele fala é palavra de Deus. Ele não está repetindo uma coisa que ele ouviu. Ele está falando de Jesus Cristo com quem ele teve aquela experiência. Tudo que ele fala é palavra de Deus, inspirada. E aí o que ele diz no versículo 18 é que, apesar disso, dele ser um apóstolo que recebeu isso direto de Cristo, depois de 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer a Cefas e fiquei com ele 15 dias. Então o próprio São Paulo reconhece que ele precisava conhecer a Kefa, a Pedro. Kefa em aramaico, que quer dizer rocha, né? É o nome que Jesus deu para ele. E chamou ele de hipócrita. Chamou ele de hipócrita. Ele não vivia o evangelho. Tudo bem, mas é isso que ele está dizendo. Ele foi conhecer a rocha da igreja, que pode ser condenada. Não, a rocha da igreja não era Pedro. Deixa eu concluir a minha ideia. Vamos lá, conclui. Não, mas seja só mais... Não, a nossa correto no que você... Não, mas aí porque, assim, uma coisa é você defender a tradição da igreja, outra coisa é você deformar o texto bíblico. Não, então, olha só, você pode... O que você vai fazer, Lucas? Você vai anotar tudo que eu tô falando. Você falou que era 2, mas é o primeiro. É minha primeira vez em debate. Eu vou aprender a me segurar. É a primeira vez em debate, mas quem trabalha no mundo corporativo sabe que a gente debate o tempo inteiro, né? Então, tô me sentindo numa reunião de trabalho aqui. Então você vai fazer o seguinte, sempre que eu falar alguma coisa e você discorda, anota. Eu tenho um monte de coisa anotada aqui, estou escolhendo quais que eu vou responder, porque infelizmente não dá tempo, mas eu fico aberto para voltar. Para falar sempre todos. Sempre convidar. Exatamente, podemos. Muito bem, então essa era a primeira coisa. Esses que recebem a palavra precisam ser introduzidos na estrutura da igreja. É o que a gente vê em Atos 18 e em Gálatas 2. É Gálatas 1, tá? Gálatas 1, desculpa, né? Citei Gálatas 2, Gálatas 1. Sobre outro tema aqui que você colocou, que eu queria trazer, é sobre isso da imposição das mãos e sobre isso da sucessão apostólica não existir. Isso é uma coisa que foi mais posterior, né? Depois que já havia uma estrutura maior da igreja e tudo mais. Bem, então eu queria trazer com a Bíblia para todo mundo poder verificar em casa que essa prática de fato existia, que os apóstolos faziam assim. Primeiro nós vamos para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. São Paulo está exortando ali o Timóteo, né? Bispo de Éfeso, seu protegido, né? Ele está exortando a Timóteo e com essa exortação ele exorta a todos os bispos da igreja até hoje e a todos nós que de algum modo somos também pastores, né? Porque nós também temos esse sacerdócio comum, como o Lucas trouxe. Olha só o que ele fala aqui no versículo 12. Ninguém te menospreze por seres jovem. De tua parte, procura ser para os que creem um exemplo pela palavra, pela conduta, pelo amor, pela fé, pela castidade. Timóteo tem que procurar ter uma vida casta e santa. Então ele tem que se esforçar para isso. Até que eu chegue aí, dedica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te descuides do carisma que está em ti. Agora a gente vem para uma coisa que está nele. Ele não precisa se esforçar para ter isso. O carisma que está em ti, que te foi dado mediante uma profecia acompanhada da imposição das mãos do presbitério. O presbitério e São Paulo impõem as mãos sobre ele para que ele seja bispo. Ah, como é que você sabe que é São Paulo? Não está escrito isso aqui. Diz que foi a Assembleia. Bem, vamos então para a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Olha o que São Paulo diz para Timóteo. Por isso, quero exortar-te a reavivar o dom que Deus te concedeu pela imposição das minhas mãos. O dom que Timóteo tem não vem do seu esforço para ter uma vida moral santa. Infelizmente, na história da igreja, temos tantos sacerdotes, tantos bispos, tantos papas, que quando a gente olha de fora, a gente não sabe o que passa no coração humano. Não vamos julgar como 1 Coríntios 4 ensina a gente, né? Mas a gente pensa que eles vão ser condenados ao inferno. Mas ainda assim, eles têm um dom, um carisma irrevogável para pregar a palavra de Deus, para não errar nas questões doutrinais quando eles estão no corpo da igreja, que é Jesus Cristo. E não é só aqui. Se a gente for para o primeiro capítulo da carta a Tito, versículo 5, olha só o que São Paulo fala, logo depois dele fazer aquela introdução típica das cartas de São Paulo, que é Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo e tal. Olha o que ele diz no versículo 5. Eu te deixei em Creta para organizares o que ainda falta e construíres presbíteros em cada cidade, conforme as instruções que te dei. Ele deixa Tito para organizar a igreja. A igreja é organizada e há a sucessão apostólica pela imposição das mãos. Capítulo 2, versículo 15. O que São Paulo diz aqui para Tito? É assim que deves falar, exortar e repreender
com toda a autoridade, que ninguém te despreze. Tito tem autoridade pelo carisma que foi imposto nele, pela imposição das mãos. E eu queria devolver a pergunta para o Lucas sobre os seus pastores, né? Eu não sei se você também é pastor, você não é pastor, né? Então, os seus pastores, ou essa... Eu achei bem interessante esse termo que você usou no início, né? Esses teólogos autorizados, de quem eles receberam a imposição das mãos e como isso chega até os apóstolos? Primeiro, a gente não tem nenhuma sucessão apostólica aí no que você está falando. Você está pegando uma ideia alienígena, a palavra, e está aplicando nela para tentar provar a sucessão apostólica. Por quê? Nenhuma igreja, ela depende da... Vou melhorar aqui. Você não recebe o Espírito Santo de homens, tá? O dom aqui que é designado para Tito, o dom aqui que é designado para Timóteo, o dom aqui que é designado para esses, eles vêm de presbíteros que não têm sucessão apostólica neles, no sentido de vierem de algum dos 12. Né? Nem Paulo ele se designa como sucessor de Pedro, de qualquer um. Isso tudo vai sendo criado, vai sendo construído pela Igreja Católica ao longo dos tempos, né? Porque a gente precisava, no século III, fechar quem teria essa autoridade, porque realmente no século III a gente tem muita heresia, muita judeu-cristianismo, gnosticismo para tudo quanto é lado, montanismo. Então a Igreja Católica ela vai... não a Igreja Católica, né? As igrejas antigas, as igrejas pré-episcopais, elas começam a tentar criar uma ordem hierárquica que também não existia, porque você tinha mulheres presbíteras, você tinha diaconisas, e não tem como uma mulher, né, em que se encaixar nessa hierarquia pré-episcopal antiga. E só explicando o contexto histórico, a sucessão apostólica mesma, ela só consegue provar que tem algum apóstolo que vem só isso vai sendo construído só depois do século V. Aqui no Novo Testamento, tanto que ele falou de Apolo, tanto que ele falou daqueles outros que eram seguidores de João Batista, quanto que ele está falando aqui do Timóteo e do Tito, é a prática antiga, tá, de imposição de mãos para dons. Não é imposição de mãos para você criar papas, nem para criar bispos. Esses presbíteros, Paulo vai falar, né, que o que estava profetizado para Timóteo vem da avó dele, da avó e da mãe. Ou seja, essa autoridade espiritual quem dá não são os apóstolos, não são os presbíteros, é o Espírito Santo que escolhe. Se a gente quiser trabalhar aqui, eu posso citar muitos textos do Novo Testamento que fala dessa autoridade do Espírito Santo e não de um bispo ou de um apóstolo. Porque assim, os versículos no Novo Testamento eles falam de democracia, de tomar posições em comum, de votar. A própria palavra eclésia significa, né, uma assembleia democrática. E é o Espírito Santo que distribui dons, tá? O Espírito Santo ele não coloca um dom especial, igual você está falando, de papado sobre Timóteo, ou de papado sobre Tito, ou de papado sobre Paulo. De maneira nenhuma. Todas as igrejas você vai ter a pessoa que é o diácono, que é o presbítero, que é o apóstolo, que é o profeta, que é o evangelista, que é o mestre. Você tem diversidade de dons. E o que acontece? Os cristãos eles se reuniam com seus presbíteros, eles oravam, eles impunham as mãos sobre as pessoas e o Espírito Santo escolhia em qual pessoa ia vamos botar assim, ganhar um dom específico. Então o que Paulo está falando lembra que quando os presbíteros oraram, você foi designado para ser um episcopo. Lembra que quando sua avó e sua mãe profetizavam, você foi separado para o ministério no ventre da sua mãe. Isso é quase uma predestinação, né? Lembra que a igreja, né, ela decide as suas questões, mas quem ordena é o Espírito Santo. A grande questão aqui é que o Ariel está trazendo uma visão antiga da Igreja Católica, que talvez nem seja a visão hoje da Igreja Católica, que quem manda na igreja, quem ordena os dons, quem faz tudo, é o Espírito Santo, não são os homens. Não tem uma sucessão apostólica que vai ordenar, que vai distribuir. Imagina o Papa, chefe, cabeça da igreja, sei lá, vamos botar os papas aí do Renascimento.
ele tem o Espírito Santo e está transando com um adolescente, está transando com um sobrinho, está praticando sodomia, e aí esse homem tem o Espírito Santo dentro dele e passa para outro. Imagina um Alexandre VI, assassino, cruel, matador, dizer que ele recebeu o Espírito Santo, ele comprou todo o colégio cardinalato, que ele era um dos homens mais ricos da Espanha, e vai comprar todo o colégio cardinalato. Ele tinha um prostíbulo. Imagina o Espírito Santo dentro desse homem, transando com todas aquelas prostitutas imundas de Roma lá, porque você tinha prostíbulos só para os bispos, prostíbulos só para os cardeais, e o Alexandre VI e outros vão fazer um prostíbulo de luxo só para eles. Aí esse homem, totalmente longe do evangelho, totalmente longe, que é o cabeça da igreja, ele vai passar o Espírito Santo para a imposição de mãos de outro na frente. Imagina esses papas que são assassinos, são matadores, são guerreiros, que fazem traições, um papa assassina o outro. Imagina o Espírito Santo passando de um em um. Isso é quase blasfêmia, né? Então, você está literalmente dizendo que o Espírito Santo pode atuar em uma pessoa que não está salva, que já perdeu a salvação. Então, se você fala que o Papa... Lucas, tem como documentar todas essas... Se quiser, eu mostro. E ele tem razão. Ele tem razão nos fatos que ele está dizendo. O Papa era um perdulário, LGTV era um 4K. prostituto, era tudo isso? É o LGTV 4K, pra gente não ser... Isso aí é histórico. Aí depois a gente pode debater se isso tinha imagina, autoridade. Então você confirma que isso é fato. De acordo com a doutrina católica, um LGTV 4K perde a salvação, vai pro inferno. Mas mesmo assim o Espírito Santo está nele para passar a autoridade papal pro da frente, né? Aliás, assassinato, né, cometer crimes, desde dos acordos doutrinários teológicos antigos, você é expulso da igreja, você é excomungado se você é um assassino. Isso está em Cipriano, isso está em Novaciano, isso está nos debates de Tertuliano, isso tá... E esses homens que perderam a salvação, que não são salvos e são cabeça da igreja, estão com o Espírito Santo dentro deles, passando para outros, porque tudo bem, era necessário que eles se arrependessem dos seus pecados, serem ordenados novamente para o ministério, se é que há perdão para esse tipo de crime que eles cometem na Igreja Católica no século XII, XIII, XIV, XV, XVI. Né? Então, você está dizendo que o Espírito Santo passa por pessoas não salvas, pessoas que estão no inferno, pessoas que foram para o inferno. Você falou isso aqui no início, e depois eles transmitem isso para outros, porque a igreja diz que sim. Mas não é que está mais fresquinha, que é sobre um Papa que é pecador. Como é que a gente pode achar que ele tem realmente a presença do Espírito Santo, que ele pode impor as mãos sobre os outros? Então vamos fazer uma coisa diferente agora, vamos para a Bíblia, para o Antigo Testamento. Porque as Escrituras sempre têm um sentido moral para nós. O Antigo Testamento não caiu. E vamos para 1 Samuel, capítulo 26, versículo 7. O que acontece aqui? Nós temos o rei Saul, que era um rei parecido com esse Papa. Era um rei que não seguia a vontade de Deus. E o que acontece é que Davi tem várias oportunidades de matar a Saul e ele não o mata. Por quê? Porque ele respeita o carisma que está nele por causa do profeta Samuel. Vamos ler 1 Samuel 26, versículo 7. Davi e Abishai dirigiram-se de noite até o acampamento e encontraram Saul deitado e dormindo ali, com sua lança fincada no chão à cabeceira. A propósito, eu convido todos a lerem 1 Samuel, a lerem o profeta Jeremias, porque a nossa igreja, tanto a católica quanto os protestantes, os evangélicos, tem esquecido de que nós precisamos de salvação. E que Deus salva o seu povo, não somos nós que salvamos a igreja. Então, 1 Samuel e o livro do profeta Jeremias. Mas vamos continuar lendo. Quem está se xingando na internet está longe da salvação. Vamos ler aqui, ó. Abishai disse a Davi: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Posso cravá-lo em terra com uma só lançada sem precisar repetir. Mas Davi respondeu a Abishai: Não o mates, porque quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? E acrescentou: pela vida do Senhor, só o Senhor deve feri-lo. Ele morrerá quando chegar a hora, ou tombará quando for a batalha. Mas o Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Sim, a unção de Deus pode estar em alguém que é pecador. E nós, como nosso santo rei Davi, temos que respeitar essa graça que ele tem pela imposição das mãos. E eu vou unir a outra coisa que você trouxe aqui, que é sobre Timóteo ter essa autoridade por causa da mãe e da avó. Não está escrito isso na Bíblia. O que está escrito aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 é: Recordo-me também da fé sincera que há em ti,
Fé que habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e que certamente habita também em ti. Ele poderia não ter essa fé, não é dela que está vindo essa fé. Claro que ele repetiu o ensinamento que ele recebeu da família. Mas o que nós temos no versículo 6, o carisma que tem nele é diferente. Ó. Por isso quero exortar-te a reavivar o dom que Deus te concedeu pela imposição das minhas mãos. É a imposição das mãos de São Paulo que dá autoridade para Timóteo. É isso que está escrito na Bíblia. Porque Timóteo é um A propósito, salvo. deixa eu só terminar aqui. A propósito, eu trouxe várias citações aqui, tinha muitas outras para fazer, mostrando que a Bíblia testifica que há tradição oral e que há magistério pela imposição das mãos. Só que até agora, Lucas, você não trouxe nenhum versículo mostrando o sola escritura. E eu queria até já parar de falar aqui e devolver para você, para que agora você fundamente o sola escritura só com a escritura. Bom, vamos lá. Agora, nesse momento, vamos colocar lá o contador. Pode ser... Vamos falar menos tempo, né? Porque senão... É legal falar bastante tempo. É muito legal. Só que aí a pessoa usa muitos argumentos e aí a outra pessoa... É mais fácil você fazer várias perguntas do que trazer várias respostas, né? Então, eu vou pedir... Agora eu trouxe vários versículos aqui respondendo as perguntas do Lucas. Né? Sim, mas você também deixa várias perguntas. Aí ele também deixa várias perguntas, enfim. É que você eu vou deixar aí no tempo 3 minutos, pode ser? Você fala assim, o Ariel, e é até importante você... Peraí, coloca aí no tempo, vai valer 3 minutos. Coloca aí no tempo, por favor, vamos ver se a gente consegue. Você joga... Vai. Tempo, maestro. Vai, começa a falar, ele vai soltar lá, eu acho. Você joga várias coisas e fala, eu ganhei. Tá aprovado. Não é assim, cara, debate. Então, responda. Assim, na verdade, pode ser eu até vou marcar assim aqui esse não tá rodando lá. Só que eu tô respondendo, só que no final você fala, não, porque eu ganhei. Parece que você tá jogando pra plateia pra fazer corte. Mas eu não falei em momento nenhum que eu ganhei. Eu tô pedindo pra você trazer versículos que mostram a sua doutrina. Mas eu tô trazendo uma porção de versículos. Vai, tá 3 minutos aqui marcando, eu vou marcar. Só vai. Tá, vamos começar pela última coisa que você falou, que um não salvo pode receber o Espírito Santo. Olha o que diz aqui 1 João 3, 4 a 6. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado, em Jesus. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. É impossível, dentro da doutrina católica e dentro das escrituras, pós-Cristo, que um salvo, tá? Que um não salvo, né? Que um pecador, que uma pessoa que está no inferno, ela receba o Espírito Santo. Então, todos esses papas que eu citei aqui, que eram pecadores, que eram sodomitas, que eram assassinos, que eram prostitutos cultuais, né? Porque eles faziam prostituição cultural, trazia até cerimônias pagãs gregos. Eles não eram salvos, tá? Não viviam com Cristo e não receberam o Espírito Santo. A doutrina católica vai dizer o que está na Bíblia, né? Um salvo não pode receber. Então você, para dizer que sucessão apostólica é o Espírito Santo passando de papa para papa, você está indo contra a própria Bíblia, que você sabe que um salvo não pode ter o Espírito Santo, um não salvo, uma pessoa no inferno não pode receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o selo da salvação. E aqui em 1 João, aquele que vive pecando nunca conheceu a Jesus. Então esses papas aí que a gente citou, que a gente pode citar uma tonelada, não são salvos, não receberam o Espírito Santo e não transmitiram o Espírito Santo para outra pessoa. Você está pegando 2 debates aqui. O debate de Agostinho sobre se o presbítero que caiu, tá, em lápis na perseguição negou Jesus, se o batismo que ele fez depois continua valendo. Você está confundindo, né, esse debate agostiniano com o debate da sucessão apostólica. Então, aqui vocês, como eu tenho 3 minutos, olha no Novo Testamento inteiro se um não salvo, alguém que está no inferno, pode receber o Espírito Santo. Olha quem é que recebe o Espírito Santo. Olha quais são as características de um salvo. E olha se Deus vai dar um dom desse para uma pessoa totalmente perdida já aqui, que é o debate bíblico. Agora vamos para as questões que você falou. Sobre a sola escritura na Bíblia? Agora você tem 30 segundos só. 2 Timóteo 3,16. Assim... Jesus, ele fala, né? Vamos lá em Lucas. Aqui, 30 segundos. 15 segundos agora. Pode dar mais 2 minutos aquele lá tá, aquele relógio lá entrou depois. O meu aqui tá... Falta 10 segundos. Mas se quiser, pode considerar o relógio da tela, se quiser. Não, vai considerar o meu aqui. Tá bom.
Tá? Deixa eu pegar Tempo aqui. esgotado, maestro. Tempo. Então vamos lá. Vou passar aqui para. Foi 3 minutos de relógio com você. Digo a verdade, agora, Mateus 5,18. Não, agora Quando você existir céu e terra... Não, peraí, agora não. Vai funcionar o cronômetro, Varão? Porque eu coloquei pelo meu aqui. Vai? Então solta 3 minutos agora, tá com o Ariel. Bem, primeiro você não respondeu sobre Saul deu tempo. e Tô Davi. contando no meu de novo aqui. Vai. Não, respondi. Você está falando de Antigo Testamento. Caducou o Antigo Testamento? Sim, caducou em Cristo. Isso é doutrina da igreja. Jesus disse que veio cumprir a lei. Ele cumpriu, acabou. Agora em Cristo é uma nova criatura. Bem, Antigo essa- Testamento essa- não tá mais vamos lá, valendo. você faz Mas isso é tudo doutrina bem. da igreja Faz católica. seus 3 Então minutos. entendemos que a resposta do Lucas então é essa, né? Caducou o Antigo Testamento, não vale o que está escrito aqui. Muito bem. Não, não é Então que eu não vou vale, trazer- é que tem outro tipo de prevalecência sobre Vamos a lá. igreja. Após Cristo, tudo se Então, faz mas novo. fala os seus 3 Não, minutos. porque você inventa uma coisa que eu não eu falar falei. aqui os- Isso aí é... Deixa pra lá. Vai. Olha só, talvez você queira dizer uma coisa e falou outra. Mas está gravado, depois você pode assistir e conferir se eu estou inventando alguma coisa ou se foi o que você falou. Mas vamos pegar então Mateus 16. Em que Mateus 16, Jesus diz aqui, ó, versículo 17. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Ele tem revelação divina. Por isso eu te digo, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E aí logo em seguida, olha só o que acontece. Pedro, né, vamos pular para o versículo 22. Pedro, chamando à parte, começou a censurá-lo. Deus te livre, Senhor, que nunca te aconteça isso. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para trás de mim, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, pois não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. E São Pedro também, na carta aos Gálatas, comete aquele pecado de segregar os fiéis. Mas ainda assim nós aceitamos a autoridade do bem-aventurado apóstolo Pedro. Ou seja, um pecador pode ter autoridade, porque o Espírito Santo vai fazer com que todo o seu ensinamento esteja de acordo com o que Deus quer que ele fale. Pecado para morte? Da mesma forma que nós acreditamos que a Bíblia não tem erro, nós sabemos, como a própria Bíblia traz, eu dei vários versículos aqui, depois você retorne no debate, veja os versículos que eu trouxe. Nós também damos fé que o Espírito Santo conduz o seu magistério, aqueles que receberam a imposição das mãos, e conduz eles para dizerem quais são as escrituras sagradas e quais são as tradições corretas. Agora, uma coisa que me surpreendeu é que nesse tempo que você estava falando, você não trouxe ainda um versículo fundamentando só a Escritura. Você citou 2 Timóteo 14, Vou ter 3 né? minutos aqui para isso. Tudo bem. Você citou 2 Timóteo, que é inclusive um versículo que eu trouxe no início aqui do nosso debate. 2 Timóteo 3,16. Exatamente. Em que se diz aqui. Toda escritura é divinamente Toda escritura é divinamente... Exatamente, mas eu quero 3,16. trazer... É o 2 2 Timóteo, eu estava no primeiro aqui. 16. O que é dito aqui é: desde criança conhece as Escrituras, elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que te conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus, como nós católicos também cremos. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, corrigir, para educar conforme a justiça. Onde aqui está dizendo que só a Escritura tem isso? A propósito, se a gente for em 2 Timóteo capítulo 2, tem outro versículo aqui que traz sobre outras coisas que podem trazer para toda boa obra, que é aquela... quem estiver puro dessas faltas será um vaso nobre, santificado, útil ao Senhor e apropriado para toda boa obra. Isso não quer dizer que a moral exclui a Escritura, como aquele versículo não quer dizer que a Escritura exclui o magistério e a tradição. Ok, 3 minutos agora para o professor Lucas. 1 Pedro 1, 24 a 25. Pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha, cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada para vocês. Hebreus 1, 1 a 3. Há muito tempo Deus falou por muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentado todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia, a noite revela os outros dias. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. 2 Pedro 1, 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Sobre salvação, vamos pular. Isso aí, eu acho que, assim, já falei que é só a Escritura, não é esquece tudo.
só fica com a Bíblia. O problema é que isso não tá a na Bíblia é né? superior a tudo. A palavra de Deus é superior a tudo. Toda a Bíblia. Lê o Salmo 119 para você não ver se a palavra de Deus é superior a tudo. Né? Consequentemente, a fé vem se ouvir a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Tá? Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês cheiem todos da plenitude de Deus. Isso é bom, agradável. Enfim, são vários. Agora vamos falar sobre salvação. Porque alguém chegar aqui, se dizer católico e dizer que uma pessoa que está no inferno recebe o Espírito Santo, eu acho complicado até para a fé católica. Tá? Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino dos céus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Falei aqui uns 50 papas, né? Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Bastante coisa aqui, se eu for ficar falando. E só para terminar, quando Jesus fala, né, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja, não existe a ideia que Pedro é o sucessor ou a cabeça, ou quem é a igreja construída. Essa fé pode ser, a gente pode fazer um debate sobre isso, ou a verdade, a confissão de Pedro, ou essa pedra pode ser a constituição de todo aquele grupo ali que se mantém. Aliás, a gente tem uns 40 pais da igreja que concordam comigo aqui, que Pedro não é a rocha sobre a qual a igreja é construída, mas aí daria outro debate. Okay. Mas o que eu quero só encerrar aqui falando é a Igreja Católica... mas aí acabou o tempo. Se você fosse só para encerrar a palavra, beleza, mas você vai entrar no outro argumento, né? Não, então... só para os crentes que estão brigando aí, gente, a Igreja Católica, ela é diferente hoje. Talvez vocês assistam esses influencers aí, atacando os evangélicos e o protestantismo. A Igreja Católica real é diferente dessa Igreja Católica que você vê no Brasil. Ok, vamos lá. Muito bem. Está com o Ariel agora 3 minutos, vamos colocar na tela aí, por favor. Você trouxe várias citações bíblicas, mas nenhuma delas diz que só o que está escrito tem autoridade. Você usou vários versículos que citam a palavra de Deus, como se ela fosse só o que está escrito. E a doutrina da Santa Igreja Católica, presente na Dei Verbum que você leu, diz que a palavra de Deus está presente na tradição apostólica, seja ela falada ou seja ela escrita. Por exemplo, vamos pegar aqui a primeira carta aos Tessalonicenses, em que temos aqui São Paulo dizendo o seguinte, logo no iniciozinho, que é, inclusive, o mais antigo escrito do Novo Testamento, ou seja, a primeira escritura do Novo Testamento. E o que ele diz é... Qual é o texto? Deixa eu pegar aqui, só um instantinho. Versículo 6. Vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra em meio a muita tribulação com a alegria do Espírito Santo. Só que a palavra aqui claramente não é o que está escrito, é o que São Paulo pregou oralmente para eles, já que esse aqui foi o primeiro escrito do Novo Testamento. Então, quando a Escritura diz que a palavra de Deus, ela está se referindo, como ensina a Igreja Católica, aquilo que os apóstolos ensinaram, seja de forma escrita ou oral. De onde você está tirando isso, Ariel? Bem, vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, que São Paulo diz: portanto, irmãos, ficai firmes e guardai cuidadosamente as tradições que vos ensinamos por palavra ou por nossa carta. A palavra de Deus também vem de forma oral pelos apóstolos. Eu queria que você trouxesse então outros versículos que falassem especificamente do que está escrito, e não da palavra de Deus, pois, como foi demonstrado agora com a carta aos Tessalonicenses, ela se refere à pregação dos apóstolos. Mas como eu ainda tenho um pouquinho de tempo, eu queria fazer um adendo dizendo que eu vi muitos vídeos seus falando sobre as conversões de evangélicos ao catolicismo. E você atribui esse fenômeno a Brasil Paralelo, ao Olavo de Carvalho, aos influencers e tudo mais.
Então eu queria te convidar a ir a uma igreja católica verdadeira, porque o que você observa são as redes sociais. Então você só vai ver esse fenômeno. E você tem razão. Muitos que se convertem vêm por esse motivo mesmo. Deus queira que em algum momento eles deem um passo a mais e tenham um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Mas se você for em qualquer igreja católica, estamos na Paulista aqui, vai na Santa Generosa, pede para ir numa turma de catecumenato e você vai ver a quantidade de conversos do protestantismo para o catolicismo que nunca viram uma aula sequer do Olavo de Carvalho e que odeiam essas influências que você cita. Então você vê um pedaço do fenômeno e está aplicando então, isso para toda a igreja. Perguntou para todo mundo. Não, são pessoas que eu conheço. Viram. São pessoas que eu conheço. Ah, então você conhece todas as igrejas católicas de São Paulo. Mas o que eu vejo é que você está vendo só o fenômeno das influências. Queria que você fosse numa igreja de verdade. O que é igreja são as pessoas que estão lá. Não apenas esses vídeos dos influencers por aí. Mas queria que você trouxesse então, já que está terminando o meu tempo. Também concordo com você. Tomara que ele se converta. Trouxesse versículos que mostram que só o que está escrito é autoridade. Você ainda não trouxe isso. Vamos lá. Lucas, está com você. 3 minutos só também. O que está escrito é autoridade. Vamos eu combinar acabei aqui, de falar. Vamos combinar que aí é uma fala de cada um para a gente concluir, porque tudo bem. Eu comecei com o Lucas, agora foi a sua fala, então essa é a última do Lucas e a última do Ariel. Tudo bem? Então, a última fala aí, Lucas. Então vamos lá. Não, pode deixar sem tempo, não tem problema, tá respeitoso. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles vão ser registros da palavra de Deus se manifestando ao ser humano. O que é a palavra de Deus? São as ordens de Deus, são os ensinos de Deus, é a moral de Deus, são o padrão do reino dos céus. Todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento é o registro de como a palavra de Deus se manifesta aos seres humanos. Tá? Nós, humanos, tivemos a necessidade de escrever essas palavras para elas ficarem ordenadas, organizadas e se transformaram no que a gente tem hoje de escrituras, tá? As escrituras, elas só existem porque você precisa ouvir, ler, desenhado em caractere, em libras, como a SBB faz hoje, a palavra de Deus, porque é ela que ordena, é ela que organiza, é ela que cura, é ela que salva a nossa vida, porque a palavra de Deus, ou as escrituras sagradas, é a manifestação escrita do próprio Cristo. Cristo é a palavra. Então não existe nada que seja superior a Cristo, nem a igreja, que é o corpo dele, né? E nem uma tradição oral que você não disse em nenhum momento qual que é. Você falou que tem uma tradição dos apóstolos, mas não disse qual que tem. E eu perguntei isso lá no início aqui da... Então, quando a gente entende que a palavra de Deus é superior a tudo aquilo que é ensinado pelos homens, é porque nós cremos e nós experimentamos. Como diz a Dei Verbum, e como diz Calbart, qual Dei Verbum se inspira, as escrituras sagradas são o locus da atuação de Deus. Então, quando a gente abre as escrituras, a gente lê as escrituras, a gente ouve as escrituras, a gente tem uma ação específica que você, que é cristão, experimenta. Né? Quando você está mal, quando você precisa de aconselhamento, quando você precisa de exortação, você vai até o Papa, o Bispo, ou você vai até a palavra, né? A palavra te consola, a palavra te cura, a palavra te transforma. Né? Então, a palavra, ela é superior a todas as coisas humanas, porque é o propósito de Deus, desde antes dos séculos, que o ser humano conhecesse a Cristo, né? A palavra encarnada, de todas as formas. Então, as escrituras são superiores, e essa tradição apostólica que ele está citando aqui, que a Igreja Católica ela se contradiz ao longo dos tempos. Né? A tradição apostólica diz que a gente tem, quando entrar na igreja, se prostrar e orar em direção ao Oriente. A Igreja Católica não faz isso. A tradição apostólica, de acordo com aquilo que a Igreja Católica chama de tradição apostólica, não é isso que ele está usando aqui as palavras. Isso aqui é debate moderno. Quando a Igreja Católica cria essa ideia de tradição apostólica, ela está falando de textos que você vê em Pápias. Por exemplo, Pápias diz que a tradição dos apóstolos, que vai haver um milênio literal aqui na Terra. A Igreja Católica não acredita nisso. Você tem pais da igreja que dizem que a tradição apostólica é que você batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo 3 vezes por imersão. A Igreja Católica não faz isso. É a tradição apostólica que você... como é que eu posso dizer?
não tenha uma diferença entre bispos e presbíteros, né? Que eles sejam iguais na igreja. A igreja católica ela é hierárquica, o bispo está superior ao presbítero. Então, se você vê a didaquê, que é a tradição apostólica, o próprio nome tradição apostólica diz. Então, tudo que a igreja católica, no início, né, quando ela desenvolveu essa questão de tradição, toda essa tradição que ela diz que seguir, ela não segue hoje. E aí é o que o Ariel falou, o magistério escolhe o que seguir ou não do que é dito da tradição apostólica. Então, eu tenho as escrituras sagradas porque ali não tem nenhuma coisa gnóstica que passa de ouvido a ouvido, de apóstolo especial, porque tudo aquilo que os apóstolos ensinaram, que Jesus ensinou, e que os discípulos de Jesus que não são apóstolos ensinaram, foi público. E o Espírito Santo preservou isso através, né, do seu poder, da sua providência, da sua autoridade sobre a igreja. Então, o que a Igreja Católica diz que é tradição apostólica, não é tradição para ela, porque muita da tradição apostólica ela não segue. Outras igrejas orientais seguem coisas que elas dizem ser a tradição apostólica. Você tem a Didaquê, Didascalia Apostolorum, você tem toda a tradição etíope que diz ser apostólica, tem tradição siríaca, e nada disso a igreja católica segue. E aí a gente precisa entender qual tradição apostólica a igreja católica segue, né? A antiga dos apóstolos ou, sei lá, é isso que eu estou falando de tradição. Agora, quando você pega versículos no qual as escrituras ainda não foram escritas do Novo Testamento, né? É óbvio que o Novo Testamento circulou durante 50 anos de forma oral. Em algum momento ele vai ser escrito, com exceção da carta de Paulo, o Evangelho, a pregação de Jesus, tudo que Jesus ensinou e viveu, é transmitido de forma oral durante décadas. As primeiras epístolas, elas são escritas, e Paulo nem sabia que ia ser escritura sagrada. E aí você pega esses textos, né, para dar aquela lacrada, aqui, ó, tá passando. Não estava escrito ainda as escrituras, né? Estava sendo escrito. Okay. E depois que se tornou escrito, como diz também os concílios antigos que a Igreja Católica aceita, fechou. Ok. O cânon não é aberto. Lucas, quero te agradecer e também pedir para você deixar as suas redes aí, quem quiser te acompanhar, ver as suas redes sociais, suas aulas, como é que funciona, seus cursos. Primeiro agradecer o Ariel. Não teve briga, gente. Então espero que vocês não briguem, né? Não se matem, não se xinguem, que vocês se convertam a Cristo, né? E o amor, porque nem a Igreja Católica ela tá brigando com a gente mais, ela tá do nosso lado. Você vê aí os 2 últimos papas recebendo imposição de mão de apóstolo, de bispo, como o Papa Francisco recebeu. Então, se nem a Igreja Católica está brigando hoje, os protestantes estão juntos. Você tem o dicastério para a promoção da união entre os cristãos com luteranos, anglicanos, metodistas, até as igrejas de Cristo participaram do Vaticano II com representantes. Por que você vai estar se matando aí? Então, se você é católico, se você é evangélico, busca a Deus, busca ser santo, busca viver o evangelho de Cristo, busca pregar para essas pessoas que estão perdidas, né? Eu pedi para você deixar as suas redes, mas e minha rede é professor Lucas Gesto. Professor Lucas Gesto. Busca o amor, a unidade. Maravilha. Aqui a gente está debatendo, daqui a pouco vai passar. Ariel, obrigado também. Suas últimas palavras aí nesse bate-papo aqui. Muito bem. Então, primeiro responder algumas coisas, né, que o Lucas colocou aqui, mas rapidamente. Reforçar que a palavra de Deus não está apenas escrita. A palavra de Deus é Jesus Cristo. E ele citou que isso talvez seja uma situação momentânea do Novo Testamento. Eu queria trazer aqui pra gente, você confere aí na sua Bíblia em casa, Mateus capítulo 2. O último versículo de Mateus capítulo 2, em que o nosso bem-aventurado apóstolo diz o seguinte. Nossa, paginazinhas aqui, difícil de passar, achei. Último versículo, versículo 23, ele diz assim. Vamos do 22, né? Quando, porém, soube que na Judéia reinava Arquelau em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá, São José, né? Depois de receber um sonho em aviso, retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito por meio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Essa citação não está escrita no Antigo Testamento. O profeta disse, inspirado pelo Espírito Santo, ele será chamado Nazareno. O profeta é quem traz a palavra de Deus. Está escrito sim. Onde está escrito isso? Eu posso pegar. Depois a gente dá para ele então, mas não tem. Tem especulações do que pode significar. Isso aqui não está. Isaías 11, né? Mas não está escrito isso. Então,
desde o Novo, até mesmo os apóstolos citam coisas que não necessariamente estavam escritas. Inclusive, se algum dia vocês quiserem, a gente pode fazer um debate sobre o que era escritura para os judeus. Acho que é um tema assim sensacional, dá pra gente trazer visões que eu tive lá em Israel, né, com professores lá da Universidade Hebraica aqui. Visões maravilhosas assim que a gente não tem aqui no Brasil. A gente acha que a escritura para o judeu é igual à nossa. Mas depois você falou que eu não trouxe nenhum exemplo de tradição oral. Eu trouxe 1 Coríntios 11:34, quando São Paulo fala de como a missa deve ser celebrada, que ele diria quando estivesse na comunidade dos coríntios. E a missa não é celebrada assim hoje. Lucas, por favor, eu respeitei seu tempo, queria que você respeitasse o meu também. Deixa ele falar. E depois você falou, quando uma pessoa tem uma necessidade e tal, tá triste, tá com dificuldade, que ela não chama um padre, né? Que ela tem que ler a escritura. E sim, a escritura tem esse poder de cura, porque é a palavra de Deus. Mas você não pode dizer que a gente não pode chamar um sacerdote da igreja, porque isso é uma coisa que a Bíblia orienta a gente a fazer. Está aqui, ó, na carta de São Tiago, capítulo 5. Vamos lá, versículo 13. Alguém dentre vós está sofrendo? Recorra à oração. Alguém está alegre? Entoe hinos. Alguém dentre vós está enfermo? Manda chamar os anciãos da igreja, para que eles orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o reerguerá. Se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Então sim, nós também podemos chamar o magistério. Como também podemos ler, como também podemos nos alimentar da tradição. Essa é a doutrina católica. A palavra de Deus, ela vem de forma escrita e de forma oral. Você comentou uma coisa antes também sobre quem está no inferno recebe o Espírito Santo? Não, como Judas, né? Que curou enfermos, expulsou demônios, mas depois foi condenado ao inferno e deixou de receber o Espírito Santo após a sua condenação. Até o último instante, Jesus quis que ele se convertesse. Não se converteu, foi para o inferno. Então isso pode acontecer também com os nossos santos padres. Porque esse título, né, Santo Padre, não quer dizer que ele seja santo moralmente, é um título, é uma forma de tratar, né? Você acaba de assistir mais um corte do Mundo Cristão. Não esqueça de deixar um like neste vídeo, escrever sua opinião nos comentários e se inscrever no canal. Ei, rapidinho aqui, se você quer começar a ganhar uma renda extra com o YouTube e as redes sociais, acesse o link fixado nos comentários ou na descrição desse vídeo.